Glória a Deus. 1 Coríntios 11. Achei. 1 Coríntios 11, versículo 17. Depois vamos pulando aos pouquinhos. Glória a Deus. Jesus está na casa. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus. 11, versículo 17. A instrução quanto à celebração da Santa Ceia. Nisto, porém, vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para o melhor, mas sim para o pior. Porque antes de tudo, estou informado de haver divisões entre vocês, quando vocês se reunis na igreja. E eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo de que também há quem se embriaga-se. Não tendes porventura casas para onde comer ou beber? Ou vocês menosprezam a igreja de Deus e fiquem envergonhando aqueles que não têm? Que vos direis? Me alegrarei? Por isso, nisso certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, à noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é repartido por vós. Fazei isto em memória de mim. Porque semelhantemente modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebeis em memória de mim. Glória a Deus. Porque todas as vezes que comeres esse pão, beberes esse cálice, anunciarás a minha morte, até que eu venha vos buscar. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Eu vou ser Senhor. Não vou tomar muito tempo, não. Glória a Deus. A instrução quanto à celebração da Santa Ceia. Hoje é um momento de celebração. Quando eu fui comprar um suco, a pessoa, eu falei assim: eu quero um suco de uva. Aí ela me apresentou uma garrafa de vinho. Aí eu falei que não era garrafa de vinho. Eu falei que eu queria um suco de uva. O tentador é terrível, viu, irmãos? E ali, quando eu comprei, ela falou assim: é pra quê? Eu falei: é pra gente fazer uma celebração. Para mim não ter que explicar ela e ficar muito tempo ali. A gente está debatendo a palavra de Deus com os outros, nem Deus se agrada. E a Bíblia fala que a instrução conta a celebração da Santa Ceia, da Ceia do Senhor. Nisto, porém, vos prescrevo, não vos me alegro quanto vos ajuntais para o melhor, mas para o pior. Por que Paulo falou isso? Porque Paulo sabia que havia divisões no meio da igreja. E quando ele fala que nós nos ajuntamos não para o melhor, mas para o pior, é porque corremos risco de estar dentro de uma celebração com a vida fora do altar. Estar dentro de uma celebração com o risco de poder ficar enfermos espiritualmente. Estar dentro de uma celebração por estar ou porque eu
faço parte de uma igreja, ou eu acho que minha vida está bem com Deus, ou faço julgamento de terceiros sem me examinar primeiro. Aí ele fala, mas porque nisso não porém vos escrevo, porque eu não vos louvo, eu não me alegro. Quando vos ajuntais para o melhor, pensais que vos ajuntai para o melhor, mas sim para o pior. Porque antes de tudo eu estou informado de haver divisões entre vós, quando vocês vos reunis. O apóstolo aqui ele quis explicar que nessa celebração ele não queria ver ninguém perecendo, não queria ver ninguém pagando preço, ele não queria ver ninguém perdendo a salvação por causa de divisão. Porque um pensa de um jeito, outro pensa do outro, um anda de um jeito, outro anda do outro. E poucos obedecem, outros não obedecem. Então ele está falando assim, olha, já está havendo divisões no meio de vocês. E nisso eu creio. Ele está dizendo assim, olha, eu estou reescrevendo esta mensagem porque ela já foi escrita. No livro de Mateus, fala a respeito da ceia do Senhor. E quando Jesus estava sentado na mesa junto com os seus discípulos, ele falou que um deles ia meter a mão na ceia, e um ia trair e o outro ia negar. E havia uma divisão na mente daqueles homens, daqueles discípulos ali. Por quê? Porque dentro deles, dentro de um deles, estava sentimento de traição. No caso de Judas Iscariotes. Judas Iscariotes. Então, quando nós nos reunimos numa Santa Ceia, nós nos reunimos com diversas pessoas, com diversas qualidades de pessoas. E na mesa junto com Jesus tinha Judas. Na mesa junto com Jesus tinha traidor. Mas traidor ainda quando se converte, Jesus ainda salva, né, irmão Jesus? Traidor ainda quando nega Jesus, se arrepender de verdade, ele ainda salva. Judas poderia ter sido salvo, mas ele traiu Jesus e ficou com remorso. Ele é sentimento de culpa. E sentimento de culpa não é arrependimento, é remorso. Não, eu errei, mas mesmo assim eu não vou até os pés de Jesus pedir perdão, porque eu estou com vergonha, porque eu pequei. Aí a pessoa fica com vergonha. Querido, quando você fizer alguma coisa, não tenha vergonha, vai, porque ainda mesmo traindo Jesus, Deus ainda te dá, aleluia, esperança de arrependimento, mesmo traindo Jesus. Você sabia disso? Se Judas tivesse ido até os pés de Jesus, ele tinha sido perdoado. Se Judas tivesse dobrado o joelho em vez de se enforcar e se matar, ele tinha sido perdoado. Mas ele foi advertido que quem colocasse a mão no prato com ele, no prato, na celebração, na bandeja, onde Jesus estava servindo pão, onde Jesus estava servindo o sangue dele, o corpo dele, uma dessas pessoas ia trair ele. Mas mesmo assim, participando, ainda há arrependimento. E enquanto tiver arrependimento, há salvação. Glória a Deus. E mesmo Pedro também, quando negou a Jesus, por que Pedro foi salvo? Porque Pedro, ele se arrependeu. Judas também poderia ter se arrependido. Pedro se arrependeu de coração. Mas quem mais errou nisso tudo não foi nem Judas. Quem mais errou nisso tudo foi Pedro. Porque Pedro andando com Jesus, ele disse, quando às vezes ele entrava, o pecado de ambos eram diferentes, mas era pecado. Às vezes a gente quer ajudar uma pessoa pelo pecado, por um ato, sendo que a gente também tem problema em fazer e cometer atos também. E a Bíblia diz que pecado sobre pecado tudo é pecado. Então não há diferença de pecado. Não importa se eu falei um palavrão e o outro fez um fuxico, é pecado. Se um fez um comentário, o outro fez uma... é pecado, tudo é pecado. Mas para todo pecado há arrependimento. E quem se arrepende, recebe perdão de Deus. Então quando o apóstolo Paulo ele vem dizendo aqui, que quando nisso nos porém vos escreve, ele prescreveu algo que já tinha sido dito lá em Mateus.
A Santa Ceia que Jesus celebrou, lá em Mateus, ele prescreveu, ele escreveu novamente para nos lembrar que esta parte da nossa vida na igreja é uma parte de comunhão. E quando falamos em comunhão, falamos em corpo. E quando falamos em corpo, falamos, aleluia, sobre a cabeça que é Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. E a igreja é o corpo de Cristo. Então nós, independente do pecado, somos sujeitos ao arrependimento. Obrigado, E Deus. se arrepender, não há perdão. Pedro negou Jesus quantas vezes? 3 vezes. Tem gente que prega que o galo cantou 3 vezes. Não, senhor. Quando o galo cantar, quando você negar Jesus 3 vezes, era Pedro que ia negar Jesus 3 vezes. Naquela mesa ali havia uma divisão de pensamentos. Tanto que todos eles ali naquela mesa com Jesus questionaram. Quando Jesus falou assim, um há de me trair, o outro há de me negar. Perdão, de negar não, só de trair. Um há de me trair. Aí todo mundo começou a ter aquela divisão de pensamento. Será que é eu, Jesus? Não, deve ser. Será que é eu? Não, será que é eu? Não, será que é eu? Porque o pecado, ele mora às portas. Às vezes a gente nem cometeu ele ainda. Mas ele já mora às portas. Por isso que eles tiveram uma divisão de pensamentos. Eles começaram, todos os discípulos começaram a questionar, será que é eu que vou trair Jesus? Será que é eu? Será que é eu? Às vezes a Bíblia fala assim, se nós nos julgasse, Mateus 7, se nós nos julgasse, a gente não seríamos julgados. A Bíblia fala aqui no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, que fala assim, nós precisamos nos examinar. Se nós nos examinarmos antes de tomar, antes de tocar. Então dá a impressão que o apóstolo Paulo está chamando a atenção, dizendo assim, a igreja está uma bagunça. Mas na realidade a igreja naquela época estava uma bagunça. Por quê? Porque tinha divisões de pensamentos. Glória a Deus. Tinha divisões de jeitos. Ninguém entendia o jeito do outro do lado. Às vezes a Fabrícia tem um pensamento, eu tenho outro pensamento, e isso se torna uma divisão. Porque ela não concorda comigo, eu não concordo com ela. Isso é divisão. Isso causa problemas dentro da igreja. Às vezes pensamos que somos profetas e o tempo todinho podemos falar coisas. E nem sempre é assim. Tem momentos que Deus separa para a gente, o momento da gente falar é o momento da gente não falar. Então nós temos que saber o momento de falar. O momento, porque Paulo ele prescreveu essa mensagem, porque ela já tinha sido dita antes, mas o povo esqueceu. Jesus morreu na cruz do Calvário e ao 3º dia ressuscitou, mas ele advertiu os discípulos, e da mesma forma o apóstolo estava advertindo cada um de nós, ele está chamando a atenção cada um de nós. Por quê? Porque pode haver divisões, e saindo daqui, você pode cometer um ato. Então ele já estava advertindo. Ele já advertiu os discípulos assim, tem um aqui que vai me trair. Não, aqui tem um que vai me negar. Então ele já estava advertindo. O pecado ainda não tinha nem sido concebido. Mas ia acontecer. Por quê? Porque estava às portas. Glória a Deus. Você está aqui, você ainda não pecou. Mas quando sai daqui para fora, você já sai resmungando, já sai. Eu não gostei daquela palavra. O João Paulo pregou, eu não gostei. O Jesus pregou, eu não gostei. A Fabrícia pregou, eu não gostei. A Jacira pregou, eu não gostei. A Larissa pregou, eu não gostei. A André pregou, eu não gostei. É nisso aí que há uma divisão de pensamentos. Aí chega aqui, você toca na ceia, lá fora você pega até no seu pensar. E a Bíblia fala que nós daremos conta até do nosso pensamento. Nosso pensamento, já pensou? Eu saí daqui falando mal de alguém, pensando mal de alguém, resmungando, murmurando contra alguém. Porque a Bíblia fala que quando eu toco na menina de qualquer um de vocês, eu estou tocando a menina nos olhos de Jesus. É verdade, Deus. O que acontece lá fora? Eu toquei na Santa Ceia, hein? Vão.
E a Bíblia vai dizer que Paulo vai escrevendo aquilo que foi escrito em Mateus, e Deus, Jesus, ele veio advertindo, estou terminando, Jesus veio advertindo a igreja, os discípulos, perdão. Paulo veio advertindo a igreja, e Jesus veio advertindo os primeiros discípulos que participou com ele da primeira ceia. E a Santa Ceia, na realidade, ela é celebrada uma vez ao ano. Mas todos os meses, em todas as igrejas, celebramos todos os meses. Tem igreja que só celebra uma vez por ano. Mas aqui o apóstolo falou, quando vocês nos reunirem, vocês não estão se reunindo para o bem, mas vocês estão se reunindo para o pior. Por quê? Porque vai acontecer entre vocês divisões de pensamentos. Vocês podem estar bem aqui agora, mas lá fora, de repente, pode acontecer alguma coisa que faça vocês pecar. Então você já tem que sair daqui ligado. Verdade de Deus. Vamos para a Santa Ceia. E Jesus Cristo falou para Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar. Eu não, Jesus. Eu jamais vou me desviar da tua presença. Você vai dizer até que nem me conhece. Você vai ficar com vergonha de mim por causa das lutas. Eu não, Jesus, jamais. Eu morro com o Senhor. Se o Senhor morrer, eu morro. Quantas pessoas às vezes falam aqui na igreja? Eu já ensinei aqui na igreja. Vou voltar para o culto de novo de estudo, que Deus está me cobrando isso. E eu estou teimando em mandar. Já falei com algumas pessoas aqui que hoje está desviada. Essas pessoas chegou aqui no altar e falou assim, eu jamais vou largar Jesus. Pedro também falou, Jesus, eu morro com Jesus, eu morro com o Senhor, eu jamais vou te negar, eu morro com o Senhor, eu não vou ter vergonha do Senhor nunca. E Jesus chegou para ele e falou assim, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E quando Jesus foi preso, Pedro ficou com vergonha, saiu correndo. Ele queria arrancou a orelha de novo, e Jesus repreendeu e falou assim, não faça tal coisa não, porque se eu tenho Deus lá em cima, ele pode enviar um anjo aqui embaixo para acabar com tudo, mas tem que ser feita, a vontade de Deus tem que ser cumprida. Glória a Deus. Não faça tal coisa, pegou a orelha do soldado e colocou no lugar. A Bíblia vai dizer que Pedro negou Jesus. E nós temos tendência a negar através das obras. A Bíblia vai dizer no livro de 1 Coríntios 23, fica de pé, entenda bem. Uma pessoa chegou para mim e falou assim, vocês dão Santa Ceia a qualquer um? Eu falei assim, não, a gente prega a palavra, surdo é quem quer, mas a palavra foi pregada. Quem tem que se examinar é você. Ninguém vai tirar bandeja de perto de você. Por que a gente mudou a estratégia da Santa Ceia? Chama as pessoas aqui na frente, para vir quem está com comunhão com Deus. Mas o certo é todo mundo sentadinho e a Santa Ceia passar. Mas tinha gente que estava até bebendo cachaça, pegando. A gente pegou, mudou. A gente fica aqui na frente e você vem e pega a sua ceia. Porque a gente ficava com dó daquela alma que estava bebendo e pegando a Santa Ceia da igreja. Mas mesmo assim, a gente ia lá e falou, não pega não. Não pega não. E a pessoa já tinha pegado e ó. Isso é um perigo. Mas não é um perigo para o pregador, porque o pregador está deixando a palavra. 1 Coríntios. Eu gostaria de chamar o nosso diácono Lázaro, o diácono Ezequias aqui na frente, em nome do Senhor Jesus. Pegar as 2 bandejas de ceia. 1 Coríntios 11, versículo 23. Gostaria de chamar aqui na frente para estar orando aqui nosso irmão João Paulo para estar fazendo essa oração em nome de Jesus, para a consagração dos elementos, que é o pão e o suco, que se transforma a partir do momento que nós oramos em corpo e sangue de Jesus. Vamos estar apresentando e logo após você com essa palavra.
Senhor, meu Deus e meu Pai. Pai, na mão do Diácono Ezequias, Pai, está o suco de uva, Pai, que representa o teu sangue, Espírito Santo. E na mão, Pai, do Diácono Lázaro, Senhor, está o pão que representa a tua carne, Senhor, que foi massacrado e pisado na cruz do Calvário. Senhor, meu Deus e meu Pai, que isso não seja, Senhor, apenas uma ceia, Espírito Santo. Pai, que quem tomar dessa ceia, Pai, e comer desse pão, Senhor, não venha, Senhor, viver da mesma maneira, Pai. Porque, Pai, ali está o teu sangue e a tua carne, e foi pisado e massacrado na cruz do Calvário, Senhor, por nossos pecados, Espírito Santo. Pai, que quem tomar desse suco e comer desse pão, Senhor, venha ser restaurado, Pai, venha ser curado, Pai, que os pensamentos venham mudar, Espírito Santo, e que venha ter mais vontade de buscar o Senhor, Pai, de fazer a tua obra, Senhor. Que isso venha ser, Pai, um desperto, Senhor, para eles, Espírito Santo. Pai, eu abençoo, Pai, essa santa ceia, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Continua de pé. 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, este é meu corpo, que é repartido por nós. E da mesma forma, por semelhantemente nome, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazer isso todas as vezes e bebeis em memória de mim. Os irmãos que estão em comunhão com Deus, e você que ainda não está, não fique triste, sabe por quê? Porque você é privilegiado por estar recebendo essa palavra, e faz parte do corpo também. Você que está fazendo parte da Santa Ceia, pode vir pegar o pão e o suco e voltar para o seu lugar, por favor. Mas o meu coração precisa saber, Senhor, ainda está aqui, mesmo quando não sinto a tua mão, mesmo quando a dor grita mais alto que a canção, diz pra minha alma que não estou sozinha, mostra pra mim que a noite também passa e que o sol vai voltar. Lembro de quando eu te sentia em cada suspiro, até o vento me falava do teu amor. Aleluia. Mas agora tudo é tão Vamos fazer um momento de oração em nome de Jesus. Zero braço dos joelhos, sombra braço dos joelhos. assusta mais que a tempestade. Senhor, em nome de Jesus, Eu continuo te apresentamos, Pai querido, Senhor, em nome de Jesus. Pai querido, Senhor, esses elementos, Pai querido, que neste momento fazem parte do seu corpo, fazem parte do meu corpo, do meu sangue, Senhor. Tem misericórdia de nós, Espírito Santo. Toma teu povo nas tuas mãos, ó Deus. Que não participe, aquele que não participa não fique triste, mas que possa, Pai querido, também fazer parte deste corpo. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Deus. O Senhor, Pai querido, conhece cada coração, ó Deus. Meu Deus, vai trabalhando neste momento para agir, Senhor. Que o teu Espírito Santo, meu Pai, possa comover os nossos corações para obedecer a tua palavra e para andar, Senhor, de acordo com a sua vontade. Em nome de Jesus. um jeito de Aleluia. talvez Eu
tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Poder participar do corpo de Cristo. Ainda posso acreditar que os teus olhos nunca saíram de mim. E mesmo sem respostas agora, Semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes, em memória de mim. Podeis participar do sangue de Cristo. mesmo quando minha fé não vê, mesmo quando minha voz se cala, tua mão ainda me segura. Oh, aleluia. Deus, eu quero em nome do Senhor Jesus. Entregamos as nossas vidas para o nome do nosso Rei, porque Ele está aqui nesta noite. Ele tem nos ungido, nos consagrado, tem elevado os seus olhos sobre nós, tem trabalhado em nossos corações, tem nos revestido da sua glória, tem nos dado força nesta noite para perseverar. Toma nas tuas mãos, Senhor, este povo que se encontra aqui. Meu Deus, até mesmo aqueles que não puderam cear, Senhor. Meu Deus, tu sabe todas as coisas, Espírito Santo. Meu Deus, que tu vai agindo, Senhor. Vai sustentando, meu Pai, nesse momento. Me comandar a sua Jesus, derrama nesta noite a tua presença santa, a tua presença poderosa. E quando sairmos deste portão para fora, possamos chegar em casa cheios da tua graça, em paz, meu Deus querido. E que este momento de celebração não seja para o pior, mas para nos advertir, Senhor, que devemos ser encontrados santos. Pai querido, toma nas tuas mãos, Senhor, as nossas vidas, guia nossos passos na face desta terra. E lembra de nós, Pai querido, em nossos momentos de aflição. Cuida da tua igreja nesta noite e vai abençoando para a honra e para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Vamos orar pelo eterno em nome de Jesus. Amanhã nós temos a nossa campanha. Nossa campanha Profetizando no Vale. Sexto é, nossa irmã Silvana vai estar pregando aqui. E nossa irmã Fabrício e nossa irmã Chayane vai estar aqui levando trabalho amanhã em nome de Jesus. E amanhã eu estou viajando aqui em Belo Horizonte. Vou voltar de repente na quinta-feira. Para daqui já ir direto lá para Felisburgo, por conta que a gente já vai sair do ônibus e nem descansar, a gente vai descansar. Não sei se é possível. Mas se não for possível vir na quarta-feira, pelo telefone a gente vai escalar alguém para poder estar indo dirigir o culto lá. Mas como é a primeira campanha, nós temos que estar lá, irmãos. Não é possível. A gente não pode deixar nada atrapalhar a obra de Deus. A gente vai fazer de tudo para poder essa consulta sair rápido. Vamos estar orando, Senhor da glória, leva-nos em paz e segurança e para os seus cuidados. Muito obrigado por este culto. Te louvo, Senhor da glória. Como pastor, obra missionária lá em Felisburgo nas tuas mãos. Também, Senhor da glória, igreja aqui em tuas mãos. Os que não vieram, os que estão na roça, que meu pai quase não pode mais ir à igreja, pai que mora longe. Pai querido, Senhor, toma, Senhor, o marido do irmão Carlos, também congrega aqui, mas só pode vir uma vez ao mês. Pai, toma nas tuas mãos o teu servo. Pai querido, fica conosco, vai conosco, em nome de Jesus. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as nossas consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja diga! A nossa união! A nossa união! Dia 25 de outubro é a nossa inauguração lá em Felisburgo, viu, irmãos? Me ajuda a divulgar o vídeo que eu mandei para vocês aí o mês inteiro.
Viu? Para a gente poder fazer uma festa bonita lá. Os peitos de frango vai para lá, os refrigerantes que sobrou aqui embaixo vai para lá, vai tudo para lá. O arroz que sobrou vai para lá, vai tudo para lá. Dê a paz do seu irmão em nome do Senhor Jesus. Amém?